Graça e paz, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. A Ele toda a glória. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Vamos ler do verso 1 até o verso 13. Iremos nesta noite meditar nessa passagem que é maravilhosa. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo de número 1 até o 13. Glória a Deus. Já está aí na tela, vamos para quem não trouxe Bíblia. Quem trouxe, abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Glória a Deus. Podem sentar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Grande promessa. Esse texto nos revela uma grande promessa de algo grandioso que está para acontecer e vai acontecer. Amém? Disse o Senhor: novos céus, nova terra. Esta promessa vai acontecer. Não sabemos quando, mas sabemos que vai acontecer. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, o Senhor não permitiu que a gente tivesse este conhecimento de saber quando seria. Mas, independente de não saber quando seria, o Senhor deixou informações que são peculiar para o seu povo, para aqueles que estudam, para aqueles que meditam, para aqueles que estão atentos à palavra de Deus. Quem não estuda, quem não está atento, quem não examina, fica sendo conduzidos por qualquer coisa que se diz. Mas quem estuda, quem está sempre procurando informações nas sagradas escrituras, Deus com certeza lhe mostrará as coisas que deverão acontecer. No versículo 1 e 2, Pedro dá, de certa forma, uma certa saudação. Ele diz assim, observe com carinho, e eu vou pedir que ponha na tela. Permaneça com a sua Bíblia aberta nesse texto, que nós iremos meditar versículo por versículo, se Deus assim permitir. Amados, Pedro nos chama de amados. Ele nos
chama de amados. Você pode não ser amado por A, por B, por C, por quem quer que seja, mas é importante, é bom a gente saber que somos amados por Deus. Amém? Então Deus faz questão de dizer através de Pedro: amados, agora é a segunda carta, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida. Olha que Pedro trata aqui conosco como se a gente fosse esclarecido, porque esse é o dever de todo cristão, ser esclarecido. Para isso Deus preparou homens, o Senhor deu dons, o Senhor capacitou homens para serem pastores, para serem evangelistas, para serem profetas, para serem mestres, para que a igreja tivesse conhecimento, informações. Deus não quer que seu povo seja um povo conduzido, feito menino. Não, Deus quer que seu povo seja um povo que tenha esclarecimento. Amém? E é por isso que Pedro diz esta palavra: em ambas as cartas que eu escrevo, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Essa promessa de novos céus e nova terra não é algo que Pedro está trazendo como novidade. Já no Velho Testamento já havia profecia a respeito desse texto. Eu vou pedir que você não abra a sua Bíblia, eu vou pedir que Fagner coloque na tela, só para você acompanhar o que é que diz o profeta Isaías, no capítulo 65, no versículo 17. O profeta Isaías foi um profeta que viveu cerca de 700 anos antes de Cristo nascer. Para você ter uma ideia, quando Isaías escreveu isso, já tem quase 3.000 anos. Ou seja, aproximadamente 2.700 anos. Aproximadamente, Isaías já disse isso aqui, olha. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Deus, usando o profeta Isaías, já falava no Velho Testamento a respeito desta promessa de novos céus, nova terra. O mesmo profeta Isaías, também no capítulo 66, no versículo 22, ele faz a seguinte declaração. Observe vocês: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Amém? O salmista também no Salmo 102, versículo 25 e 26, também fala desta promessa. O salmista também fala desta promessa. Salmo 102, 25 e 26. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles, os céus e a terra, perecerão, mas tu, Senhor, permaneces. Todos eles, os céus e a terra, envelhecerão como uma veste, como roupa, os mudará e serão mudados. Quando Pedro usa o versículo 2 para dizer, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Não era uma novidade, já estava no Velho Testamento, já estava nos profetas, Deus já havia anunciado, Deus já havia revelado. E Pedro agora vem tratar conosco que fazemos parte da igreja, para que a gente esteja sempre com a nossa mente esclarecida. Amém? No versículo 3 e 4, Pedro nos fala dos últimos dias da igreja, os últimos dias aqui na terra. E Pedro diz, tendo em conta, nós devemos ter em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. O mundo que nós estamos vivendo, a gente vê com os olhos físicos, coisas absurdas, cenas chocantes, com as coisas de Deus, com as coisas religiosas, com o Senhor Jesus, com o próprio Deus. Eles fazem e desfazem, zombam, ridicularizam,
fazem coisas absurdas. Recentemente teve até cenas de uma figura simbolizando o capeta, arrastando outra figura simbolizando Jesus, como que se isso fosse alguma coisa de grande ou de alguma importância. Pode ser para o mundo, mas para nós que somos cristãos, isso não vale nada. Isso é uma revelação da parte de Deus, que Ele já havia dito que seria assim nos últimos dias. E eu quero aproveitar a oportunidade, talvez você não saiba, né? Mas é importante você saber que Jesus disse que tudo que disserem a respeito dele será perdoado. Agora, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, Jesus disse, não teria perdão, nem agora, nem no futuro. Jesus é tão maravilhoso que ele fez questão de dizer, em outras palavras, pode dizer o que quiserem comigo, já está perdoado. Isso aqui é um amor, só Jesus. A gente às vezes não suporta o mínimo. Jesus, Ele é o Senhor da glória, bendito e exaltado seja o nome dEle. Então, observem vocês, que Pedro diz no versículo 4, eles dizem, onde está a promessa? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Verdade. Verdade. Não, Jesus não veio ainda, as coisas não aconteceram ainda, mas não é porque Jesus não veio, porque as coisas não aconteceram, que não é verdade. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar ligados, precisamos estar convictos, precisamos ter uma esperança cada dia mais concreta de que o dia se aproxima. Amém? O grande dia se aproxima. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus deixou uma passagem que isto tem me incomodado nestes últimos dias. Jesus disse, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Essa pergunta de Jesus é uma pergunta que deve nos inquietar. Porque o Evangelho está sendo propagado, está sendo divulgado. Mas será que o Evangelho está sendo divulgado na sua essência? É importante a gente também saber que Jesus advertiu, quando ele fala a respeito do fermento dos fariseus, ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa, contamina toda a massa. A gente precisa estar firmado, e a nossa fé não pode ser uma fé em qualquer coisa. A nossa fé é uma fé que deve estar alicerçada nas sagradas escrituras. Segundo Jesus, passará os céus, passará a terra, como de fato vai passar, mas a sua palavra não passará. Amém? Então eles que ficam escarnecendo, zombando, e ficam perguntando, cadê? Cadê? Jesus disse que vem, e tem alguns que vão mais além. Ainda chegou a dizer, ele veio, mataram ele, se ele vier vão matar de novo. Será que vão? Deixa chegar o momento. No versículo 5 e 6, observem que eles fazem questão de dizer que eles esquecem de maneira deliberada. Eles fazem questão de esquecer de maneira deliberada. Versículo 5 e 6. Por quê? Deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Eles fazem questão de esquecer deliberadamente, ou seja, não querem ter a informação correta, não querem ter conhecimento, não levam em consideração, preferem desacreditar. E hoje que eu digo, nos nossos dias, está um caso muito sério. Os jovens são impactados. Quando eles entram nas escolas, quando eles entram nas faculdades, eles são impactados de uma forma negativa. De cada 10 crentes que entram na faculdade, pelo menos 3 deixam de seguir Jesus, deixam de acreditar na Bíblia. E nós temos histórias de pessoas conhecidas nossas, de pessoas que são filhos de irmãos nossos, que eram jovens atuantes, frequentes na igreja, mas depois que entraram na faculdade, foram impactados pela filosofia,
pelos mestres, por aqueles que não acreditam, que procuram de todas as maneiras fazer por onde as pessoas desacreditem das sagradas escrituras. Isso é sério, mas já está revelado. Não é novidade para nós. Para quem estuda, isto não é novidade. No versículo 7, Pedro revela o seguinte: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Este céu que nós contemplamos, que nós vemos, e a terra que nós andamos, estão reservados para o fogo. Está reservado, está só esperando a hora, está só esperando o momento. Vocês parecem que estão com medo? Não, a gente não é para ter medo disso não, pelo contrário. Jesus disse em outra passagem: quando vocês verem esses sinais acontecendo, se alegrem. Se alegrem, porque a vossa redenção está próximo. É como se a gente estivesse mais perto, mais próximo do Senhor. Hoje nós estamos, o que eu digo não é literalmente agora, mas nesse tempo aqui, nós estamos louvando ao Senhor sem vê-lo, sem contemplá-lo. A gente está dizendo que Jesus é maravilhoso, mas vai ter um momento que a gente vai estar vendo Ele face a face. Então, cada dia, cada momento que se aproxima disto, a gente deve se alegrar mais e mais. Amém, irmãos? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Está revelado. Não pense que eles ficarão impunes. Não pense que eles vão viver e nada vai acontecer. O dia deles está preparado. Se eles não se arrependerem, se não se converterem, se não se humilharem na presença de Jesus, que é o único que pode salvar, é o único que pode libertar, é o único que pode tirar nossos pecados, é Jesus, não existe outro. Nós já dominamos essa matéria, a gente já conhece, Atos 4, 11 e 12, está escrito: este Jesus é a pedra rejeitada por vós dos construtores, a qual se tornou a pedra principal. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe outro nome que possa nos salvar, só Jesus Cristo. É por isso que a gente se reúne para louvar, para adorar, para bendizer e para pregar que Ele salva, que Ele liberta, que Ele livra desse juízo. Amém? Talvez você não lembre, mas eu vou ler para você, eu vou citar para você. Jesus disse em João 5, 24: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Esse dia do juízo não é para a gente ter medo, porque nós já estamos livres, graças a Jesus. Não é porque nós estamos na igreja hoje, não é porque nós somos melhores do que ontem, não, a glória é de Jesus Cristo. Foi Ele que fez tudo, foi Ele que elaborou tudo, foi Ele que executou tudo, foi Ele que foi na cruz e deu a vida por nós, foi Ele que ao terceiro dia ressuscitou. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Esses céus que você vê, esse céu que nós contemplamos, essa terra que nós andamos, está aqui o destino deles. Está aqui o destino deles. Eu vou ler o versículo 7, que isso não deveria ser surpresa para o povo de Deus. Isso era para a gente saber, para a gente dominar, para a gente conhecer. Mas está aqui escrito: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quando Jesus, através de Pedro, revela a destruição dos homens ímpios, são aqueles ímpios que não se arrependeram, que não se converteram, porque Jesus veio para salvar os ímpios. Vou pedir que coloque na tela Romanos 4, versículo 5, para provar isso, que Jesus veio para salvar os ímpios. Olha o que é que está escrito, Romanos 4, 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Jesus veio para salvar justamente os pecadores, os ímpios, os seres humanos. Mas quem não se arrepender, o destino deles é a destruição. Está aqui revelado. Olha, é importante a gente saber, que a gente já sabe, mas é importante a gente ter sempre em mente
Faz 2000 anos aproximadamente que Jesus foi embora, que Jesus esteve por aqui, e esse tempo todo ele não voltou ainda. Sim, 2000 anos para Deus é como se fosse 2 dias. Deus não é limitado pelo tempo. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Foi Ele quem criou o tempo. Deus não depende de tempo. Para Deus não tem ontem, para Deus não tem hoje, para Deus não tem amanhã. Para Ele é a mesma coisa. Tanto faz o passado como o presente como o futuro. Para Deus não tem surpresa. Nada vai chamar a atenção de Deus. Eita, isso aconteceu, foi. Não, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Ele é o Senhor absoluto. Amém? Ele revela para que a igreja tenha conhecimento e descanse. Versículo 8. Ora, há todavia uma coisa, amados, que não deveis de esquecer. Ei, irmãos, ei, você que está em casa, não esqueça. Há uma coisa, irmãos, que não deveis de esquecer. O que é? Que para o Senhor, é para o Senhor, não é para mim não, viu? Nem é para você, é para o Senhor. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é isso? Quem estava vivo há 1000 anos atrás? A gente nem lembra, mas tinha parentes nossos há 1000 anos atrás vivos. Agora a gente não sabe nem quem era, porque nós somos agora. Mas daqui a uns dias, você vai olhar para uma foto, você ou alguém daqui a 100 anos, alguém vai olhar para nossas fotos e vai dizer, quem foi esse aqui? Talvez alguém diga, esse aqui era o pastor Cláudio, essa aqui é a irmã Nalva, essa aqui é a irmã Mara. Era, talvez, um parente nosso diga, esse aqui era meu avô, esse aqui era minha avó, talvez. Mas, certamente, depois de 100 anos. Hoje, se você pegar as fotografias de pessoas de 100 anos atrás, quem é? Ninguém sabe. Nem parente tem mais. E se tiver algum parente, joga fora, porque não faz nenhum sentido para eles mais. O pai do pai. Quem é que lembra mais quem é? Não faz nem sentido. Aí eu te pergunto, em 1000 anos? E 1000 anos? A gente não tem noção do que é 1000 anos. A gente tem noção do que é uma hora. A gente tem noção do que é um dia. A gente tem noção do que é uma semana. A gente tem noção de um mês. A gente tem noção de um ano. A gente tem noção de 10 anos. A gente tem noção das coisas que a gente domina. Mas a gente não tem noção do que é 100 anos, do que é 1000 anos. Não tem a menor ideia do que é isso. Mas para Deus, tanto faz 1000 anos como um dia. Você sabe o que quer dizer isso? Deus está dizendo, olha, eu tenho o controle do tempo na minha mão. Ei, não esqueça, ei, vocês estão preocupados com o quê? Eu tenho o controle. Eu sei. Olha, eu vou escrever para vocês. Eu estou dizendo com as minhas palavras. Deus diz, Paulo, escreva aí 2 Coríntios 4:4. Não abra não, ele vai colocar na tela. Coloca aí 2 Coríntios 4:4. E vocês vejam o que é que Deus diz. Nos quais o Deus, com letra minúscula, Paulo bota aí, Deus com letra minúscula. Esse aí é um Deus que não vale nada, não vale nenhuma cocada. Nos quais o Deus deste século chegou ao entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus verdadeiro, do Deus fiel, do Deus que para ele um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus disse, capeta, domina aí por um tempo, mas domina dentro de um limite. Tu vai até onde eu determinar, tu vai até onde eu permitir. Amém? Deus é tão fantástico, e o capeta domina no céu, domina na terra aí, mas ele não pode dominar na gente. Eu não sei se você conhece, mas acho que você deveria conhecer, porque um texto como esse, a gente não pode deixar de levar em conta. Você pecou porque foi tentado, ou porque o inimigo te derrubou? Você pecou porque você quis, porque você não vigiou. Mas o capeta não tem poder sobre você para fazer você pecar. Ele pode preparar as ciladas, você cai se não vigiar. Olha como é que Deus é, fiel, verdadeiro, magnífico, poderoso, santo, bom, ó Senhor da glória. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Primeira carta aos Coríntios 10, 13. Olha como é que Deus trata conosco. E ele faz questão de dizer, ó, não vos sobreveio tentação que não seja humana. Jesus foi tentado pelo capeta. Foi. Ele tentou Jesus de todas as espécies, mas Jesus não caiu.
porque Ele é santo, 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 santo. Se o capeta vem para cima de mim, eu estou acabado. Se ele for para cima de você, você está acabado. Jesus disse a Pedro: Pedro, o inimigo quis ir andar com você, mas eu não deixei. A mesma coisa é conosco. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? O inimigo, ele se anda, como diz Paulo, como diz Pedro, ele está ao nosso derredor. Para poder ele tocar, para poder ele fazer alguma coisa, só se a gente der brecha para ele. 1 João capítulo 5, versículo 19. Olha o que é que está escrito. 1 João capítulo 5, versículo 19, para você ter essa informação e saber que o mundo é assim, ó. O mundo é assim, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro. O mundo que está aí reservado para o juízo, para o fogo. Agora, o salvo de Jesus, aquele que pertence a Deus, aquele que é do Senhor, aquele que é salvo na pessoa de Jesus. Olha o que aqui diz o versículo anterior, 18. É para pular e saltar e dar glória a Deus, viu? Olha o que é que está escrito. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Amém, irmãos? Oh, glória. Então é isso que Pedro nos revela. Olha, o mundo está aí. Agora, para Deus, santo faz um dia como 1000 anos como um dia. E no versículo 9, Pedro revela: o Senhor não quer que ninguém pereça. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Me recordo daquela frase que eu citei aqui outro dia. Alguém questionou e disse: nunca entendi como é que um pastor deixa 99 ovelhas e vai procurar uma que se perdeu. Até que esta uma foi eu. Aí eu passei a entender. Nós que já estamos salvos, se Jesus viesse agora. Ou, para nós que somos salvos, já pensou que maravilha? Jesus vindo agora e a gente subindo agora? Mas tem muita gente ainda para ser salvo. Tem muita gente ainda para ser salvo. Olha o que é que Deus manda. E a função da igreja principal é esta. E eu tenho percebido que ultimamente, não só nossa igreja, mas está havendo uma certa negligência. Mas é nossa responsabilidade cumprir esta palavra que está lá em Atos 17, 30 e 31. Não leia aí não, vai ser colocado na tela. Não saia de Pedro, que eu ainda vou voltar para Pedro. É nosso dever cumprir essa tarefa. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Como é que a gente vai? Tem que ir, tem que falar, tem que anunciar, tem que pregar. Mas eu não sei. Sim, não sabe, mas sabe chamar um amigo para vir para a igreja, para o pastor pregar e ele ouvir. E existem inúmeras oportunidades. Culto de família, culto de jovens, culto de adolescentes, culto de senhoras, culto dos homens, tem escola dominical, tem café com Cristo, tem motivos de sobra para a gente trazer um amigo, um ente querido para a igreja. A igreja é o único lugar do mundo que o capeta anda, chega na porta e diz: epa, aqui não, aqui tem dono. Aqui tem dono. Versículo 31 diz o Senhor nosso Deus: porquanto Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus veio como o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas quando ele voltar, ele vai voltar como o leão da tribo de Judá, o Senhor dos exércitos todo-poderoso.
Ele vem para julgar. Ele não vem mais para salvar, ele vem para julgar. A missão de salvar, ele já cumpriu. Está só esperando agora a hora de voltar para julgar. E com justiça. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. No versículo 10 e 11, o dia do Senhor será como? Como é que isto vai acontecer? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Como é que o ladrão chega? Mandar uma mensagem: ei, Agnaedo, eu vou para a tua casa hoje à noite, vice. É assim que o ladrão faz. Quando nós inauguramos essa igreja, eu me lembro como hoje, pastor Valdir Cristo. Você não lembra dessa história, não? Quem estava aqui nos primeiros dias dessa igreja? Jesus Cristo. Vão lembrar do que eu vou contar aqui. Mandaram uma mensagem para debaixo da porta aí: vou roubar o som da igreja. Quem está lembrado disso? Peguei meu sobrinho, Adriano, um gigante, uns cachorros grandes que ele tinha. Eu vim para dentro da igreja com ele. Olha o que estava esperando o ladrão. Adriano, um gigante daquele. Eu não lembro se era 2, 3, 4, 5 cachorros. Não lembro quantos cachorros era. Não tinha piso, era tudo no cimento ainda. Mas tinha um som de valor. Disseram que eu ia roubar, a gente se preparou. Não adianta, se o ladrão avisar que vem, a gente se prepara. Pastor Cláudio, o ladrão vai lá em casa hoje. Eu digo: oxe, vamos embora com os irmãos todo dia fazer uma vigília. Quando ele chegar e ver os irmãos orando, vai embora, não rouba. Agora, o ladrão não faz assim. Jesus disse que o dia do Senhor virá como ladrão. Quando a gente menos esperar o dia do Senhor. A igreja não pode ser pega desprevenida, porque Jesus deixou sinais para a igreja, não foi para o mundo não. O mundo não está nem aí, o mundo quer lá saber de nada, o mundo não acredita em nada. Agora a igreja sabe que essa palavra é verdade. Então os sinais são para a igreja. Ei, igreja, desperta. Ei, irmãos, olha, o dia do Senhor virá como ladrão. Os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Deve ser uma loucura um negócio desse, mas vai acontecer. Você acredita nisso? Vai acontecer. Pedro narra dessa forma aqui. Como é que vai ser? Olha, eu sei que vai acontecer. Eu sei que esses céus vão ser trocados. Vai ser feito novos céus, nova terra. Eu sei porque está na palavra. Amém? Então o Senhor diz: virá como ladrão o dia do Senhor. Virá como ladrão, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo 11: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis, igreja, ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Deus nos chamou, Deus nos chamou, Deus nos salvou, Deus nos chamou para a gente viver em santo procedimento, piedade. Nada aqui desse mundo é nosso. Isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui não vale nada. Tudo vai ser queimado, tudo vai ser destruído. Não vai se aproveitar nada que tem aqui nesse mundo. Esse templo aqui, isso vai cair por terra. Isso não vale nada. O templo verdadeiro de Jesus Cristo não é esse. É esse aqui, é esse aí. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em coração quebrantado e contrito daqueles que invocaram Jesus como Senhor, como Salvador. Não é que Deus vai sair daqui, não, porque Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas quando a gente for embora, Ele vai conosco no nosso coração. Ele não mora aqui não, Ele mora no meu, no teu, no nosso coração. No coração de todos aqueles que um dia invocaram Jesus. Tudo que existe aqui na terra vai ser destruído, vai ser desfeito. Está aqui revelado na sua palavra. E no versículo 12, nós que cremos, você crê? Crê, sim. Então nós que cremos devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aleluia! Pode fazer o que quiser, meu querido, não tem problema, sua hora vai chegar. Estou falando agora para o mundão aí. Pode andar como você quiser, sua hora vai chegar.
Mas se você morrer, não tem problema, pode morrer. Tem gente que já morreu há quase 6.000 anos e vai voltar. Vai voltar, não se preocupe. Daniel 12:2, ele já falava disto. Daniel capítulo 12, versículo 2, ele já falava a respeito disso. Olha o que disse Daniel: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Quem estiver com Jesus, vida eterna. Quem estiver sem Jesus, horror eterno. Igreja, era para a gente. Hoje é dia de culto, vamos adorar Jesus. Vamos louvar a Jesus, vamos exaltar Jesus, porque o que Ele fez por nós. Às vezes eu digo em tom de brincadeira, mas isso é sério. Era bom que Deus abrisse os nossos olhos e nos mostrasse o inferno por 5 minutos, para a gente ter ideia do que Deus nos salvou, do que Jesus nos livrou. Não é à toa que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 10, Jesus nos livrou de uma tão grande morte. Olha o que está escrito: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte. As pessoas não entendem, as pessoas não sabem. Pensa que a morte que o Senhor está falando é esta morte física. Esta morte física, até Jesus passou por ela. Essa morte física, todos ou quase todos vão passar, porque parte da igreja não passará pela morte física. A morte que o Senhor está falando é a que Ele chama de grande morte. O apóstolo João chama de segunda morte. Apocalipse capítulo de número 21, capítulo 20, versículo 14 e 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Olha o que está escrito: então a morte, a física e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Se você tem seu nome escrito no livro da vida, descanse. E se você não tem, corra. Para onde? Para os braços de Jesus. Se você não tem certeza, clame a Jesus: Senhor Jesus, me perdoe, Senhor, eu não tenho certeza. Senhor Jesus, me dê esta certeza. Senhor Jesus, eu gostaria de ter esta convicção. Porque às vezes, por falta de conhecimento, o povo perece. Não é à toa que o profeta Oséias já dizia, Deus usando o profeta Oséias: o meu povo se perde por falta de conhecimento. Já pensou alguém viver aqui na terra 30, 40, 50, 60, 70 ou algo mais, com medo, assombrado, sem saber que seu nome está escrito no livro da vida? Por quê? Porque falta conhecimento. Se você tivesse um pouquinho de conhecimento, Deus te diz, Deus te revela. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo de número 10, 11, 12 e 13. Por favor, acompanhe comigo. Não precisa você abrir sua Bíblia, só acompanhe a leitura. 1 João 5, 10. Diz o Senhor: aquele que crê no Filho em si, tem em si o testemunho. Você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Você que está em casa, crê no Filho de Deus? Se você crê, olha o que é que Deus diz para você. Olha o que é que Deus diz para nós: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. É Deus quem dá o testemunho. Olha o que é que Deus diz, versículo 11: e o testemunho é este, que Deus nos deu o quê? O que foi que Deus nos deu? O que foi que Deus nos deu? Meu irmão, quando é que termina a vida eterna? Nunca. Vida eterna já está dizendo. O testemunho de Deus é este: Ele nos deu a vida eterna. E esta vida está em quem? Descanse, meu querido. Se você tem, descanse. Versículo 12:
aquele que tem o Filho tem a vida. Você tem o Jesus? Então você tem o quê? A vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E Deus continua, versículo 13: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vocês que credes no nome do Filho de Deus. Meu irmão, minha irmã, você quer uma segurança maior do que esta? Não, mas o pastor Zezinho, é o nome aqui simbólico que eu estou dando aqui, disse que para poder eu ter salvação, eu tenho que subir escada, eu tenho que descer escada, eu tenho que ir, eu tenho que vir, eu tenho que fazer. Deus disse, Deus falou, que quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Amém? E Pedro continua para a gente concluir, no versículo 13: nós, os salvos, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Muitos cristãos querem justiça na terra. Meu querido, não vai ter não, meu irmão. Não vai ter não. Aqui na terra não tem como ter justiça. Impossível. Agora, eu e você devemos andar na justiça. Mas o mundão, nem espere, nem sonhe. Agora, quando Deus estabelecer novos céus, nova terra, aí sim haverá justiça. Amém? E por falar em justiça, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que é o reino de Deus? Eu sei que vocês sabem, mas talvez estejam esquecidos. O reino de Deus na prática, é o que Paulo diz em Romanos 14, 17. O reino de Deus na prática, na teoria a gente pode dizer uma série de coisas, mas na prática é isso aqui, ó. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é justiça, o reino de Deus é paz, o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Isso aqui ninguém pode comprar. Isso aqui ninguém pode adquirir. Não tem dinheiro no mundo que compre justiça. No mundo se compra injustiça. Agora, justiça é algo que a gente faz e a gente vive por temer a Deus. E eu quero abrir um parênteses. Eu tenho ainda 5 minutos. Como é que eu e você, preste atenção no que eu vou dizer agora. Eu posso falar agora com autoridade. Eu nem pedi o pastor Valdir Cleiton, mas nós não estamos numa passou política. Como é que eu, todos os cultos, oro pela família? Aí quando chega na eleição, eu voto num cara, eu voto num partido, eu voto num personagem que quer destruir a família. Qual é o sentido que faz um negócio desse? Todos os cultos eu oro pela minha família. Aí eu voto num partido que defende drogas. Meu Deus, só sabe o que é drogas? Quem tem na sua casa alguém dominado pelas drogas. Só sabe o que é drogas quem tem alguém na sua casa dominado por drogas. Irmãos, a gente não deve votar em homens. A gente deve votar em ideias. O que é que ele defende? O que é que ele defende? O que é que ele quer fazer? Quais são suas ideias? E tem algumas delas que a gente não negocia. O que é que ele pensa a respeito de Jesus? O que é que ele pensa a respeito da Bíblia Sagrada? O que é que ele pensa a respeito da família? O que é que ele pensa a respeito da igreja? Isso são ideias que não tem negociação. Não existe negociação. Saúde, segurança, moradia, a gente pode discutir, mas estas pautas não há como negociar. A gente tem que ver o que é que aquele partido defende, o que é que aquela pessoa defende, para poder a gente votar nele. Porque como é que a gente quer justiça?
O reino de Deus é justiça. A primeira coisa é justiça. É a gente procurar ser justo com nossas ações, com a nossa fé, com a nossa crença. Primeiro. Segundo, alegria, paz. Paz. Meu irmão, não tem no mundo quem possa desfrutar da paz daquele que tem Jesus como Senhor, como Salvador. Quem tem Jesus como Senhor, como Salvador, se cumpre dele o Salmo 4, versículo 8. Por favor, Fagner, bem rápido, que eu preciso correr. Salmo 4, versículo 8, olha o que o salmista diz: em paz me deite e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Nesse mundão que a gente vive, quem é que tem segurança, quem é que tem paz? Mas a gente sabe que o nosso Deus disse que nada acontece conosco sem a sua permissão. Se acontecer alguma coisa contrária, adversa, é porque Deus autorizou. Nós temos a proteção divina, nós temos a proteção de Deus. Jesus disse: eu vos dou a minha paz. Eu não dou a paz do mundo, eu vos dou a minha paz. É por isso que quando a gente se encontra, a gente diz para o irmão: paz do Senhor. Amém? E é por isso que Paulo, em todas as cartas, ele inicia: graça e paz da parte de Deus nosso Pai, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e alegria no Espírito Santo. Quem é que pode ter essa alegria? Quem é que pode desfrutar dessa alegria? Como? Se você tiver Jesus no seu coração, e se você viver na dependência dele, você vai estar tranquilo, você vai estar alegre em qualquer situação, em qualquer circunstância. É claro e evidente que existem muitas coisas no mundo que proporcionam certas alegrias, mas a alegria que o Senhor está falando é aquela que Jesus disse lá em João 7, 37, 38, 39. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e gritou: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isto falava Jesus a respeito do Espírito Santo que havia de receber todo aquele que nele cresce. É uma obra divina, é uma obra do céu, é uma obra de Deus, não é uma obra humana, não é uma obra da terra. Isso vem de Deus. Isso vem de Deus. É na dor, é no sofrimento, é em qualquer situação. Eu sei em quem tenho crido. É por isso que Paulo, sabendo que ia ser imolado, sabendo que ia ser sacrificado, sabendo que ia ser assassinado, mas ele deixou as suas últimas palavras: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, e o meu tesouro está guardado, a minha coroa está guardada, está reservada ao santo e justo juiz. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, essas promessas que Pedro aqui relaciona, é verdade, vai acontecer. Vai acontecer. Nós, põe na tela o versículo 13, por gentileza, Fagner. Nos coloquemos de pé, por favor. O pastor Rodrigo está aproxima, porque a gente vai terminar agora. E eu quero ler com todos vocês. Nós, vamos juntos? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos por esta noite, te louvamos, Senhor, por este momento, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, que é fiel, que é verdadeira, que é digna de toda aceitação. Senhor dos exércitos, sê conosco para o teu louvor e para a tua glória. Abençoa a nossa congregação, abençoa o pastor Valdecleio, abençoa a sua família, abençoa os presbíteros, os diáconos, os obreiros, as obreiras, todos os irmãos, aqueles que participam direto e indiretamente para o teu louvor e para a tua glória. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que nos revela as coisas que haverão de acontecer, e nós cremos que assim será, porque tu falou e se cumprirá. Muito obrigado pela grande salvação que tu nos deste na pessoa de Jesus. Abençoa todos que aqui estão presentes, os que estão em casa, e sê conosco, e também abençoa todos os nossos familiares. Eu te peço, eu te agradeço, no nome, como diz o pastor Carlos, o nome que tu atendes. Que nome é esse? Que nome é esse? Aleluia.